Boa noite, queridos alunos de Pitágoras. Aqui é a professora Franciele Ramir. Ontem nós tivemos uma aula de reposição, né? Uma aula excepcional ao sábado. Cumprimos a ementa número 2 da faculdade. Conversamos bastante ontem sobre princípios constitucionais do direito previdenciário, sobre o que seria o valor da renda mensal dos benefícios e substitutos do salário de contribuição, em regra, né? A gente conversou novamente de forma bem detalhada para vocês não terem mais dúvidas o que é Seguridade Social. Seguridade Social é o conjunto integrado de ações, de iniciativas dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar o quê? Direito à saúde, à previdência e à assistência social. Qual que é a característica dos três mesmos? A diferença? A assistência social não tem caráter contributivo. Ela é destinada para aquelas pessoas que nunca contribuíram para a Previdência e que são pobres nos termos da lei. Vocês lembram? Precisa ser idoso, com 65 anos de idade, ou portador de deficiência, né, de família baixa renda, cadastrado lá no Cadastro Único Social. Previdência Social, qual que é a característica maior de Previdência Social? Caráter contributivo, certo? Pois todos aqueles que são habilitados na Previdência Social têm como característica principal o caráter contributivo. E a saúde? A saúde, que faz parte do liame da Seguridade Social, ela é uma situação que resguarda o que? A universalidade da cobertura do atendimento. Independente se você tem plano de saúde, tem condição financeira ou não tem, o acesso à saúde ele é universal aqui no Brasil. Né? E esses são a tríade que nós temos que verificar com maior cuidado. Quais são os artigos constitucionais que estão envolvidos, tanto o conceito quanto a parte principiológica? Do artigo 194 ao artigo 203, né, da Constituição Federal. Só se vocês verificarem lá que as alíneas e os incisos, elas são compostas dos princípios constitucionais do direito previdenciário. A gente também conversou sobre o financiamento, já que ninguém, né, na parte da assistência social, contribui para a Previdência. De onde sai esse valor? De onde sai o dinheiro? O artigo 195 da Constituição Federal, ele descreve de forma sintética que é um dever imposto a toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos. Ou seja, os entes, União, Estados, Distrito Federal e municípios, eles tem uma parte do seu ativo, né, das suas receitas tributárias destinada à parte da assistência social. Também a gente fechou a nossa aula, fora os artigos, a gente separou ele em setores, né, constitucionais, da Previdência e assim por diante. O mais importante que a prof bateu o pé é sobre o princípio da solidariedade, né? No momento atual do mundo, prima a solidariedade. Isso é um princípio basilar da Constituição. Significa que, além dos direitos e liberdades, os indivíduos têm deveres para a comunidade que estão inseridos. A Previdência Social se baseia fundamentalmente na solidariedade entre os membros da sociedade. Assim como a noção de bem-estar coletivo repousa na possibilidade de proteção de todos os membros da coletividade, somente a partir da ação coletiva de repartir os frutos do trabalho com a cotização de cada um em prol do todo, permite subsistência a um sistema previdenciário, certo? Uma vez que a coletividade se recuse, de alguma forma, a suprir essa responsabilidade por ela imposta, né, pelo nosso legislador, cessa qualquer possibilidade de manutenção do sistema universal de previdência social, né? Existem vários princípios que têm um caráter extremamente importante, só que o da solidariedade eu vejo que é o mais importante. E agora vamos falar o que sobre RMI. O que é RMI? Renda mensal inicial. É o valor do primeiro pagamento, eu mostrei para vocês na carta de concessão, né, a ser recebido pelo beneficiário segurado ou não de um benefício da Previdência Social. Entre outros termos, o valor pago pelo INSS ao beneficiário. Tal valor é apurado como? A partir de uma aplicação de determinado percentual sobre o salário de benefício. Então, a RMI, que é a renda mensal inicial, ela sai de uma fórmula criada pelo legislador, que não é o momento aqui da gente identificar qual seria essa fórmula, mas a RMI hoje é salário de benefícios versus o coeficiente que é 60%, certo?
Nós estamos falando tudo pós-reforma da Previdência, pós-emenda constitucional de 13 de novembro de 2019. E o que é esse salário de benefício? Salário de benefício tem a ver com média, né? É alcançado a partir de uma média aritmética simples de um determinado número de contribuições. Após a PEC de novembro de 2019, o valor do salário de benefício, você vai pegar todo o período contributivo, exemplo, a Maria trabalhou ganhando R$2.000 de 94 para cá. Vai pegar todo esse período, vai fazer uma média aritmética simples, né? Soma tudo e divide, que é o valor do salário de benefício. Antes da reforma não era assim. Antes da reforma a gente fazia a média aritmética dos 80 maiores valores, né? Fato este que não acontece mais, automaticamente cai o valor do salário de benefício. E como a RMI é multiplicado pelo coeficiente 60%, essa é a regra geral, gente. Existem exceções, que a gente vai ver em outros momentos da aula. Vai cair o valor da RMI. A RMI, depois da reforma da Previdência, teve o maior déficit, né? Então, agora nosso sistema de Previdência está quase sistema de capitalização por causa dessa situação aí da mudança da reforma. E o que é o salário de contribuição? O salário de contribuição, a prof deixou bem claro para vocês, tem a ver com a alíquota, né? A alíquota de contribuição consiste no valor sobre o qual incide uma alíquota da contribuição previdenciária. Vale dizer, dessa forma, que a base do cálculo desse tributo corresponde, em linhas gerais, à remuneração do segurado. Então, vocês vão pegar lá o material que eu enviei no e-mail do líder, o CNIS, que é a carta de concessão. Aí vai olhar lá, na primeira linha, por exemplo, lá, o exemplo lá que a prof postou, trabalhou na empresa tal e tinha na competência, por exemplo, de janeiro, uma remuneração de R$200. Ou seja, no mês de janeiro descontava do salário desse beneficiário o valor de R$200, que é o salário de contribuição, o valor que é descontado do beneficiário, certo? A gente também conversou que, para deixar bem claro como é que funciona a atualização dos benefícios previdenciários, certo? Ele respeita o INPC. Portanto, hoje, se a Maria, ela aposentar com 3 salários mínimos, né, vai dar 3 mil e pouco, daqui a 10 anos ela vai estar recebendo 3 salários mínimos? A resposta é não. Por quê? Porque a atualização do benefício previdenciário respeita o INPC, respeita a atualização do INPC, não respeita a atualização do salário mínimo, que é maior, em regra, do que o INPC. Existe a exceção, né, do beneficiário que recebe um salário mínimo, né, porque todo benefício da Previdência tem que respeitar um salário mínimo mensal, né, porque isso é constitucional. Se receber menos que um salário mínimo é inconstitucional. Exemplo, a Maria aposentou recebendo um salário mínimo, 1.045. O ano que vem o salário mínimo é atualizado para 1.070. Exemplo, ela vai receber quanto? Vai receber 1.070 ou vai ser atualizado no INPC? Neste caso, vai receber 1.070 porque o valor do benefício não pode ser menor que o salário mínimo vigente, entende? Então, a prof também passou pro líder de vocês alguns exercícios sobre princípios, né? Para vocês resolverem e ter uma maior fixação. E o objetivo maior da aula de ontem foi isso, tratar e abordar a parte principiológica e descrever o que era RMI, salário de benefício e salário de contribuição, certo? Então, boa tarde, bom domingo a todos. Se gostaram do vídeo e se vocês estão motivados com a metodologia da prof, curtam aqui e sigam, comente, que assim eu sinto mais motivação para poder trazer um conteúdo para vocês de uma forma mais divertida, mais leve, mesmo a prof estando aqui no Mato Grosso e vocês aí no Pará, tá bom? Até mais, um beijo.